E aí pessoal, Dorito aqui, e eu espero que os senhores estejam muito bem. No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como a inversão de certos aspectos da sociedade atingiu tamanha grotesquidade que se tornou absolutamente normal dois caras realmente ricos e brancos processarem um cara E não, eu não tô exagerando. Geralmente o meu conteúdo tende à comédia, misturando aí com outro conceito filosófico pra fazer com que vocês achem, sabe, menos perda de tempo, 10, 15 minutos da vida de vocês. Mas o assunto que eu falo hoje é realmente preocupante, porque ele engloba tanto aspectos jurídicos, que podem ser perigosos, já que moramos... Quer dizer, eu não, vocês sim. Finge que eu moro aí também. Isso implica num processo muito curioso denominado insegurança jurídica parasital, a qual ninguém, absolutamente ninguém que não pertença a certos aspectos ideológicos está salvo de ser churrupiado financeiramente por pessoas geralmente de poder aquisitivo muito maior, mas ainda assim pertencentes a certas bolhas que seriam consideradas minoritárias. E para você que não entendeu exatamente o que eu tô falando, basicamente o Ramsés o Pequeno foi processado em 40 mil mais uma multa absurda, a qual ele não havia sido notificado, e aí depois de 2 meses o bagulho chegou a basicamente 100 mil reais, por supostamente ter sido ratiosta em uma piada feita numa thumbnail, em que ele basicamente falava sobre as atitudes erradas do Podpah, teoricamente o melhor podcast do Brasil. Em termos de números, eles poderiam dizer isso, mas qualidade... Porque, cara, não dá. O meu vira-lata caramelo consegue fazer uma equação de segundo grau e esses dois não conseguem. O Floquinho é bem inteligente, só pra constar. Mas voltando ao assunto. Esse vídeo basicamente falava sobre as atitudes deploráveis dos quadrúpedes do Podpah. Eu acredito que não existe uma linha lógica para que você consiga ligar com animais de 4 patas. Eu espero. Que aplicaram uma quantidade de strikes que derrubaria imediatamente o canal, acho que do Gustavo Milos e do Juninho Faró, se eu não me engano, 11 e 7 strikes, por terem feito vídeos em que eles criticavam a falta de preparo do suposto melhor/maior podcast do país em entrevistar pessoas. Que, na minha opinião, sinceramente, nem rendia um strike, sabe? Eram cenas relativamente engraçadas. Quer dizer, pra mim que tava rindo deles. Pra eles deve ser bem constrangedor. Acho até que se eu fosse da equipe deles eu cogitaria fazer um cosplay de Lâmpada, cara, porque representar esse tipo de gente deve ser um porre. Essas cenas variavam entre entrevistas com personalidades a quais eles não tinham se dado ao trabalho de estudar o histórico para conduzir o podcast, como foi o caso da entrevista com Wagner Moura, em que eles sequer foram pesquisar o time que o cara torcia, e eles têm um quadro de futebol, e como eles representam aquele pessoal mais povão, acho que futebol é um assunto recorrente no podcast deles, invariavelmente um convidado vai ter que falar sobre o time que ele torce. E até perguntar para o Max Verstappen se ele curtia competir, e levando em consideração que ele é o top 1 do mundo na Fórmula 1, eu acho que ele deve gostar. A não ser que quando eles falassem de futebol, o cara falasse que era vascaíno. Aí sim, eu acho que é um vício em perder. Enfim, além desse tipo de atitude por parte da produtora deles, e provavelmente de uma decisão deles, que fazem comentários, diga-se de passagem, muito mais respeitosos do que eu faria se estivesse na posição deles. Porque como eles estão na posição de comentaristas de YouTube, eles têm canais relacionados a notícias e comentários, a ideia deles é passar uma notícia, em vez de pessoas como eu, que analisam antropologicamente casos e buscam explicar as coisas, bem, eu teria sido infinitamente mais cruel, diga-se de passagem. Porque uma coisa é você fazer uma piada sobre ignorância associativa, e outra coisa totalmente diferente é contestar o código genético deles, aplicando conceitos de psicologia, antropologia e neurociência, provando por A mais B que esses caras nunca deveriam ter direito a tirar uma carteira de motorista, quiçá a conduzir um podcast daquele tamanho. E quer saber de uma coisa? É exatamente o que eu vou fazer agora. Porque sim, existem visíveis aspectos de crueldade em, primeiro, processar um canal que é bem menor do que o seu, e segundo, em ser preguiçoso propositalmente, e sim, eu estou afirmando isso, por uma quantidade absurda de tempo em que no processo há uma multa por não retirada do vídeo do ar. Mas como já foi explicado algumas vezes aqui, a crueldade muitas vezes é irmã da burrice. E quando falamos de posições ideologicamente suspeitas, absolutamente nada é de graça. Então vamos estabelecer aqui uma linha de tempo que liga movimentos encabeçados por supostos intelectuais que, na minha visão, são absolutamente irracionais, com pessoas igualmente imbecis, que supostamente com a desculpa da ciência, e lógico aquela pitadinha gostosa de materialismo, abriram socialmente espaço para discussões puramente materialistas na sociedade,
resultando em toda essa bagunça que a gente está vendo hoje. Então vamos lá. Por volta de 1850, com a popularização da teoria darwinista, e você canhotinho ou hater do menino que está sendo processado, espera até o final do vídeo para comentar, porque vai ficar muito claro e você vai se sentir um imbecil. Quer dizer, isso já acontece todo dia, mas você vai sentir mais. Continuando, justamente com ideias anticriacionistas, anti-aplicações lógicas de fé e anti-ética teocrática, surgiram uma série de maluquinhos no campo da antropologia, e disso teoricamente eu entendo, que buscavam entender o comportamento humano através de aspectos quase que puramente externos. Daí vem o pessoal da frenologia, em especial um dos malucos que mais desenvolveu isso de fato a tomar certa relevância no cenário político, inclusive sendo utilizada como uma das formas de resolução de casos criminais, e classificando também estrutura facial como um determinante de aspectos de personalidade, o que é bastante errado porque por experiência própria eu posso comprovar que embora eu seja muito feio e ogroso, e você consegue ver isso nas minhas lives, link do meu canal de live no comentário fixado, quase todo mundo que convive comigo fala que eu sou gentil, compreensivo e um doce de pessoa. Mas segundo o antropólogo, frenólogo, médico e baitola César Lombroso, por ter uma testinha mais avantajada, uma orelha estranha, uma cara meio coisada e um nariz meio tortinho, eu teoricamente seria um criminoso em potencial. E em um caso específico, se eu e o Giga Shed fôssemos suspeitos de praticar um ato ilícito, caso não houvessem provas materiais o suficiente para incriminar um mais que o outro, eles resolveriam que o mais feio é o culpado. Mas como se davam então essas características que denotavam a maldade? Muito bem, a frenologia fala que ao medir o córtex, tamanho do cérebro, caixa craniana e aspectos do seu crânio, sendo esses espaço entre os olhos, formato da mandíbula e possibilidade de haver uma certa dentição mais tortinha, testa avantajada, calvície e, especialmente segundo César Lombroso, nariz achatado, lábios relativamente maiores, sobrancelha mais grossa e um formato específico na parte superior do crânio, sendo testa e a parte em que devia ter cabelo em mim, denotariam inevitavelmente uma tendência maior à agressividade e desonestidade. E se você é um cara mais observador, você vai notar que esse tipo de característica corresponde a certas etnias que têm origem na África subsaariana. Portanto, para o Zé da Lombra, automaticamente ao possuir características de pessoas com essa etnia, você seria considerado alguém desonesto e malvado. O que, olha só que doideira, me lembra da teoria da ferradura, já que pessoas da canhota hoje em dia, para aplicação de vagas especiais em universidades federais, realizam exames frenológicos para determinar se alguém tem de fato essas características raciais que o determinariam como alguém merecedor desse benefício. E essas mesmas pessoas, quando vão defender portadores de guarda-chuva e pessoas de má índole, sempre vão referenciar aspectos étnicos a condições de pobreza e muitas vezes de criminalidade. Então, junta um 2 mais 2 aí e chega a uma conclusão, meu nobre. Ou seja, dada uma relevância na época a esse tipo de estudo, apareceram várias paradas ideológicas que correspondiam à ideia de se pessoas com esse tipo de características são malvadas, então as pessoas que pertencem a esse traço étnico específico, em que quase todo mundo ou todo mundo tem essa proporção que representa esses traços pré-definidos, são de fato maus. Então, para que a nossa sociedade se torne um pouquinho mais segura e mais show de viver, devemos tirar essa galera daqui ou até churrascá-los em massa, em troca de um futuro melhor em que todo mundo com a cara bonitinha, ou pelo menos nos parâmetros que nós estabelecemos, construirão uma sociedade melhor e mais segura. E aí você pensa, poxa, esse pessoal do Zé Bigode é fogo, hein? Mas não são só eles que pensam assim, já que, entre aspas, organizações de saúde, governamentais ou não, selecionavam e selecionam até hoje locais aonde vivem predominantemente pessoas com essas características étnicas que eu estou supracitando. E até eu que sou um ignorante consciente, sei o posicionamento ideológico das pessoas que têm esse tipo de ideia, né? Já que o pessoal que curte um espetinho nunca foi de escrever com a mão certa, por assim dizer. E agora avançando para um próximo passo, uma vez que existiram certos movimentos que causaram conflitos em escala mundial, e que isso teve consequências que, independente da opinião do Kanye West, foram bastante relevantes para os próximos passos que a sociedade ocidental teria, houve uma resposta clara a esse tipo de pensamento, que tinha como início a ideia de igualar direitos civis, mas que também por ser baseado em questões que excluíam tanto questões do logos, teologia e ética, tenderiam invariavelmente a objetificar a vida humana, a um ponto que se tornaram tão violentos e com ideias tão absurdas contra aqueles que eles eram oposição no início, resultando em movimentos como
como o dos felinos de cor 000, que utilizavam de medidas pouco ortodoxas para tentar conseguir o respeito da sociedade, e isso pegava bem mal, até movimentos mais modernos financiados por um pessoal que é melhor nem citar porque eu quero manter a minha monetização aqui, que literalmente viraram a chave, e agora toda a sua base filosófica, sociológica e, por que não dizer, estilo de vida, é baseada igualmente em aspectos frenológicos, explicando que qualquer pessoa que não tenha os traços que eles têm é automaticamente o inimigo. Esse fenômeno social foi se desenvolvendo e, com o passar do tempo, gerou-se uma verdadeira cisânia social étnica, em que, teoricamente, um povo que está no mesmo solo tinha duas bases culturais diferentes. E eu tô levando em consideração os Estados Unidos porque é o exemplo mais claro que a gente consegue ter. Aqui no Brasil, temos um pouco de diferenciação, mas ainda assim há financiamento desses mesmos movimentos e basicamente o resultado tenderá a ser o mesmo, sendo essas duas bases distintas nitidamente aplicadas a fatores de cor de pele. E essa nova cultura que foi criada baseada em aspectos étnicos acaba romantizando um estilo de vida prejudicial e muitas vezes que foge de aspectos de tentar desenvolver-se intelectualmente, ou mesmo de se vestir de uma certa forma, buscar estabilidade financeira ou coisas assim, e por que não valorizando formas alternativas de juntar dinheiro, inclusive com músicas e cenário de moda que, além de fazerem citações diretas a atos infracionários, dizem que tá tudo bem você levar uma vida toda bagunçada, contanto que haja festas, bebidas e mulheres ali. Essa é basicamente a cultura do rap, que nos anos 90 para os anos 2000 foi copiada no Brasil na cultura do funk, e hoje se reflete na cultura do trap, porque funk teoricamente no Brasil hoje é coisa de velho. Mas beleza, essa cultura, batizada lá fora de cultura de gueto ou cultura das ruas, também foi importada para o Brasil por esses movimentos, assim como outros termos para tentar humilhar pessoas que não seguem esse estereótipo, como o Uncle Tom, também foram importados e adaptados, como o exemplo do Capitão do Mato, que assim como o Uncle Tom, que eu acabei de citar, caracteriza um homem negro que valoriza a ideia de estudar, ter uma carreira, ter um bom emprego, uma família e não se envolver com coisas que são romantizadas por esse tipo de movimento ou cultura, e por isso ele seria um traidor dos seus compatriotas. O que praticamente não faz sentido, porque olha só, você tá meio que ridicularizando alguém que quer viver até os 80 anos, é isso? Esse exemplo se resume a um dos melhores filmes que eu já vi nos últimos tempos, que inclusive não sei como, ou enganou a academia, ou eles realmente são burros o suficiente pra acreditar que a crítica no negócio ali era outra, aonde o protagonista, que é um homem cis, hétero e negro, que tem ali o seu pós-doutorado em literatura, dá aula e o escambau, entra em crise existencial porque os seus romances não estão atingindo os números que ele esperava. O que era interessante, porque as críticas eram muito boas e ele tinha uma boa aceitação no passado a ponto de ganhar alguns prêmios. Então, quando ele foi num simpósio ou um evento de literatura e presenciou uma palestra de uma mulher que basicamente colocava todos os estereótipos possíveis em um romance que nada refletia a vida dela, já que ela tinha tido uma educação e uma vida tão confortável quanto a do protagonista, ele percebe que se tornou uma espécie de fetiche de pessoas da canhota, ver o quão desgraçada e miserável era a vida de algumas pessoas, e assim ele cria um livro, utilizando-se da tática de escritor fantasma, em que literalmente na zoeira, empregando o máximo de estereótipos pejorativos possíveis, e que segundo ele mesmo tinha uma qualidade literária absolutamente baixa, só pelo fato de romantizar a vida horrível que algumas pessoas da sociedade têm, ganhou um monte de prêmio, uma adaptação para filme e, lógico, um lugarzinho no coração de Karens e pessoas chatas pelo país inteiro. E a história do filme trata basicamente do conflito interno dele em saber que não só há um grande desejo do pessoal militante, quanto do pessoal que financia esse tipo de coisa errada, inclusive livro, mídia, pra tentar forçar isso na cabeça do pessoal, em colocar determinado grupo ético numa situação de submissão e basicamente uma vida humana, onde a única coisa que resta pra eles é violência, baixa escolaridade, assaltar lojas de conveniência e comer frango frito. E eu não tô brincando, o protagonista Matt é essa mesmo. Quase que dando uma tapa na cara da sociedade ou de grandes financiadores de mídia, afirmando que eles realmente querem manter essas pessoas nessa gaiola ideológica para utilizá-los como massa de manobra se for necessário, privando essas pessoas de se mesclarem à sociedade como um todo e terem vidas confortáveis e mentalmente saudáveis. E não se engane em pensar que isso acontece somente nos Estados Unidos. No mundo inteiro, existe essa supervalorização de cultura das ruas, que é propagada e financiada através de música de baixa qualidade e romantização feitas em todas as formas de mídias possíveis, manipulando o maior número de pessoas possíveis para criarem dois fenômenos. O primeiro é o de pessoas que se acham superiores por terem sofrido na vida, ou às vezes nem sofreram, como é o caso dos caras do Podpah, porque simplesmente trabalhar honestamente não é sofrimento, e virar
youtuber e de repente lamber o c do Cocielo ganhando uma grana não é sofrimento definitivamente. Pode ser bem humilhante, mas não é necessariamente sofrimento físico, sabe? Fome, necessidade, morar na rua. E de pessoas que compram essa ideia e acham que literalmente milionários estão certos. Milionários da derme bem clarinha, diga-se de passagem. Em processar um cara que simplesmente não é ideologicamente comprometido e resolveu criticá-los por reforçarem uma cultura que mantém toda uma população pobre de um país conformada na ideia de uma vida medíocre sem qualquer perspectiva de sucesso, uma vez que a culpa por eles estarem assim não é deles. Mesmo quando a ideia de fazer coisa errada e evadir da escola ou simplesmente não querer trabalhar é uma decisão interna e não algo que é forçado a essas pessoas. E é lógico que eu entendo que existem sim pessoas carentes, mas quantos casos você, meu amigo, não conhece de pessoas que eram realmente pobres, tinham uma educação meio precária e através do empreendimento ou simplesmente de sair da sua zona de conforto conseguiram nem que seja melhorar um pouquinho. A questão é que os idiotas do Podpah, ressaltando essa cultura, conseguem refletir tanto externamente, que teoricamente ter uma vida digna, trabalhar, tentar buscar um futuro, empreender, melhorar como indivíduo e parar de escutar música ruim é algo totalmente inviável para alguém que nasceu numa periferia ou que tem uma determinada cor de pele, porque existe uma gigantesca força que está empurrando essas pessoas para baixo e adivinha, segundo eles, não é o governo que cobra impostos abusivos e impede empresas pequenas ou mesmo microempresários de crescerem para contratarem mais pessoas e oferecerem salários melhores. Não, o grande inimigo é o coitado da classe média que mal consegue pagar suas contas e tá juntando moeda para tentar sair do país antes que tenha que catar lixo no chão. E que eles, mesmo tendo de forçar um bronzeado nervoso para tentar pagar de grupo minoritário, possuem, segundo as próprias regras utilizadas para admitir se uma pessoa é ou não merecedora do sistema de nacional nas universidades federais, a ausência quase que completa, seja em tonalidade da derme, lábios, nariz, formato do rosto, tipo de cabelo e dentição, de alguém que é classificado como integrante de um grupo de pagode dos anos 90. E já o Ramsés, como ilustrado nessa imagem, apresenta, olha só, todas essas características. O que se a gente levar em consideração as regras desse próprio pessoal, baseado em milhares de brigas recentes em várias redes sociais, se eles se caracterizam com o aspecto de caucasiano e o Ramsés atende às características exigidas para merecer uma vaguinha na universidade pública, não há como classificar uma piada visual ou alguma coisa que ele tenha dito em um vídeo como rachosta, porque segundo esse próprio pessoal, pessoas do aspecto caucasiano não podem sofrer de racismo. Portanto, segundo essas regras supracitadas, o processo seria inválido, já que conforme a defesa do próprio Ramsés apresentado em um vídeo, o símil apresentado na thumbnail era uma piada feita no desenho dos Simpsons e que até onde eu sei o personagem Homer Simpson é retratado também como caucasiano. E quanto a referir-se a alguém como burro seria teoricamente um xingamento relacionado a etnias, eu acho que se você determina a inteligência de uma pessoa baseada na ideia dela ter uma cor de pele específica, talvez o preconceituoso seja você. Então, analisando esse caso tanto pela trajetória desses movimentos e como eles influenciaram uma série de acontecimentos recentes na nossa sociedade, pode-se entender inclusive que esses dois carrapangas estão se utilizando da tão famigerada apropriação cultural, uma vez que por serem pessoas que cresceram na periferia, eles podem se autoclassificar como etnia 000, podem até obter passe de militante para utilizar esse argumento. Eles de forma alguma deixam de serem pessoas e estão se apropriando de uma estética, linguajar e estilo de vida que não convém a pessoas com essa característica dérmica. Inclusive fazendo milhões em patrocínio com isso, em vez de cederem esses lugares para, de fato, influenciadores negros, que tiveram uma vida igualmente difícil, até pior. Ou seja, assim como uma loirinha muito da bonitinha de federal que resolve fazer umas tranças, o senhor Igão e o senhor Mítico estão querendo, além de fingir ser algo que eles não são, obter lucro indevido, uma vez que eles estão retirando a oportunidade de pessoas que realmente mereceriam reparações pelas injustiças do mundo, segundo eles mesmos falam, na cara dura. E talvez seja por isso que eles querem processar, calar e estraicar todo mundo que tem uma opinião sobre o trabalho porco deles. A ideia de que em algum momento, se alguém vai te criticar porque você faz um trabalho ruim, e boa parte dessas críticas de fato se refere a uma fantasia que eles mesmos criaram se inserindo num grupo onde eles teoricamente não teriam direito a pertencer, os amedronta que em algum ponto o pessoal vai perceber isso e mostrar a verdade para os patrocinadores e pessoas que acompanham o programa, talvez vai pegar muito mal e eles vão sair financeiramente prejudicados com isso. Portanto, há a necessidade de calar sempre que possível qualquer pessoa que tenha alguma crítica para preservar o seu status quo
score e garantir o máximo possível o seu benefício. Eu sou o Dorito, muitíssimo obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. Se inscreva no canal de lives, eu entro por volta do meio-dia às 1h e fico até mais ou menos 6 a 7 da noite, todos os dias. Então a gente conversa, reage aos negocinhos, gera conteúdo e se diverte. E vocês podem até aprender alguma coisa se eu tiver num dia bom. E é isso aí, a gente se vê numa próxima. Até lá!